essa é minha obra exposta na exposição coletiva Souvenir do Rio de Janeiro 2024. Essa obra representa Pindotiba, é a apresentação de uma visão de Pindotiba vista da janela do meu ateliê. Essa obra foi exposta na Galeria Espaço Zagutti no sábado, dia 13 de julho. Na abertura da exposição estive presente com esta obra que ficará este mês na Galeria Espaço Zagutti, em Copacabana, Rua Siqueira Campos. Esta obra representa essa visão de Pindotiba, uma região que tem como natureza ser serrana, né? Ela tem serras, montanhas, né? É natural que ela tenha essa natureza serrana. E essa visão da minha janela tinha muita serra e um horizonte, né, distante, com um conjunto de montanhas, algumas mais próximas, outras mais distantes. E as casas, que é uma região de casas, predominantemente de casas, recentemente vem crescendo a presença de prédios, mas ela é naturalmente de casas, e esta visão da janela do meu ateliê, ela naturalmente representa essa visão ainda tradicional dessa região de casas, e acabei dando bastante valor. E a ideia aqui foi fazer uma representação natural, né, naturalística, um pouco de realismo, mas também essa quebra do realismo. Busquei, com poucas pinceladas, definir esse pôr do sol, tem esse avermelhado em um fundo azulado. Esse avermelhado vem do pôr do sol, e o sol ele se põe basicamente, e na verdade ele nasce mais ou menos nessa direção, e provavelmente nesse horário devia estar meio alaranjado, né? Ele se põe na parte inversa dessa direção. E todo esse alaranjado, ele está refletindo na paisagem, porque ele está vindo da direção de onde eu estou vendo essa paisagem. Então esse alaranjado, essa cor quente do final da tarde, né, que alguns chamam de luz dourada, os fotógrafos, é uma luz dourada diferente, alaranjada, quente, e ela ilumina exatamente esse ângulo da minha visão. E tem um pouco desse alaranjado no céu. No caso eu representei com um pouco de vermelho, tem um azul tradicional, né? Não é um momento de uma iluminação muito intensa, como o nascer do sol, né? Na verdade aqui é o pôr do sol. E eu representei, deixei as casas assim bem sólidas, né? Vocês veem que a vegetação não cobre ela. Eu acabei optando por essa representação, que as casas ficam, de alguma forma elas ficam se sobressaindo, e de alguma forma a vegetação cobre elas, né? Em algum momento. E vocês veem vários tipos de montanhas, né? Ao fundo, e cores, né? Que algumas mais esbranquiçadas, algumas mais azuladas. Provavelmente essas montanhas, essas serras, elas estavam aparecendo assim para a minha visão. E esse tipo de representação é uma mancha, é um croquis a óleo que eu faço em um momento do dia. Eu basicamente escolho caminhos que não são necessariamente determinados antes de começar a tela. Pode ser que eu tenha uma ideia pré-concebida, mas nesse momento, essa obra em si não tinha nenhuma ideia pré-concebida. Basicamente escolhi um caminho, né? Eu optei por esse tipo de representação do pôr do sol, uma pincelada mais firme, mais fixa, né? Mais simples, né? Uma coisa um pouco mais minimalista. E as casas também têm uma simplicidade de pincelada, não tem tanta preocupação com detalhismo. Elas ficaram um pouco recortadas da vegetação, que ficou interessante. E essas vegetações, e tem uma mistura de alaranjados, né, que é desse pôr do sol misturado na vegetação, nas casas. Tem um pouco desse laranja, desse amarelo dourado
E você vê uma certa profundidade, né? Tem essa perspectiva que você percebe, essas vegetações de primeiro plano, as casas, depois as serras e montanhas mais ao fundo, e em que você vê que tem coisas, montanhas, e bem definidas, ó, misturadas com o azulado. Essa é a minha representação de Pendotiba, em que eu tive basicamente um período do dia bem rápido para resolver, né? Como eu falei, é uma mancha, então essa imagem ela não fica muito tempo. Às vezes eu consigo guardar fotos, né, para ajudar a pintura caso a iluminação mude muito rápido, mas mesmo assim a obra ela fica muito refém do que eu estou vendo, então quase 80%, 90% do que eu faço, e principalmente por causa do tamanho, quem é A5 é bem pequeno, ela é representada de fato na hora, né? E quando é representada de fato na hora, fica com algumas pinceladas mais rápidas, mais expressivas, né? A gente fica na necessidade de representar o que está vendo, né? O artista ele tem que fazer aquilo à la prima, como o tipo de pintura que é uma pintura à la prima, de primeira. Não é para ser pensado em segunda, terceiras ou quartas tentativas, porque as segundas, terceiras e quartas tentativas serão outras obras. Então, para valorizar a expressividade, a gente termina, começa e finaliza em um momento do dia. Quando nós temos necessidade de fazer de outra forma, a gente usa aquela primeira versão como referência e inicia uma segunda versão a partir daquela primeira versão, daquela mancha, e faz uma nova mancha usando as fotos tiradas naquele momento como para criar uma segunda versão. Então, sempre valorizando a expressividade, a pincelada, a tinta ainda fresca, que ela se mistura com facilidade com outras cores, né? E essa obra ela foi realizada sobre o papel craft, né? Um papel que para os artistas é muito comum para realizar estudos. Ela foi encolada com cola cascorês, ela é impermeabilizada nela, ela foi impermeabilizada com cola cascorês e permite nessa fluidez, a superfície do papel ela é lisa, permite uma fluidez, a tinta não é tão absorvida, então ela se mistura também com muita facilidade. Essa é a minha representação, minha visão, né, em um momento do dia, do pôr do sol, fim da tarde de Pendotiba, a região onde eu moro, visto da janela do meu ateliê. Esta obra também temos a representação da serra do bairro do lado onde eu moro. O bairro onde eu moro é Matapaca, Jardim América. Pendotiba é feito de vários bairros. Então essa visão é das serras de Pendotiba, mas representando também as regiões fronteiriças do bairro onde eu moro, né? Que fazem fronteira com o bairro que eu moro. Então, provavelmente essas serras, essa visão que eu pintei, seria de Matapaca, Jardim América e de Maria Paula, pegando Maria Paula, né? Ou talvez Rio do Ouro, que são as regiões próximas da onde eu moro. Dentro dessa imagem também percebemos a questão da perspectiva. Vocês percebem que construir a paisagem com uma vegetação mais à frente, uma segunda vegetação mais atrás, à esquerda, né, uma vegetação que está mais próxima à direita, uma vegetação mais escura à esquerda, e as casas que vêm depois. Então tem essas formas, essas vegetações, casas e montanhas, né? Cada uma está em uma posição, em um plano diferente. Então essa imagem ela tem vários planos. E a parte mais embaçada, né, que é onde se constitui a perspectiva atmosférica, que é quando os elementos vão se desaparecendo, misturados com azul ou branco, ou perdendo sua forma, elas vão sumindo à medida que vai ficando distante, mais próximo à linha do horizonte. E eu fiz basicamente isso também com esse azul, né, essa faixa de azul que vem mais abaixo das cores do pôr do sol. Lembrando que, sendo uma mancha, essa obra ela é realizada em um período do dia. O pôr do sol ele dura
pouquíssimo tempo, né? Algumas horas, minutos, e principalmente as cores geradas nesse momento, elas se perdem. Então, eu tive que fazer um trabalho muito rápido, o que gera de fato essas pinceladas que eu expressei dessa forma. A informação ela vem, a gente interpreta, joga na tela e é o tempo que a gente tem muitas vezes, principalmente em pôr do sol, nascer do sol, são momentos rápidos, né, efêmeros e são momentos, né? Qualquer minuto a mais já se altera a cor e a situação. Por isso, a ideia é representar o momento, representar a situação, representar e expressar o que estou vendo de fato e que aquilo me gera, né? O que aquilo me chama atenção. Então eu tenho que fazer tudo isso de forma rápida, plena, né? E também, como uma mancha, ela requer muito raciocínio, muito pensamento, muito controle, né? Um trabalho compositivo para escolher o melhor caminho para fazer a obra também de forma rápida e também sutil, né? A mancha ela tem um pouco das duas coisas, do racional e da expressividade. Um excesso de cada um pode perder o trabalho ser um trabalho mal feito. Então as cores saturadas elas tendem a ser quebradas, né? E isso ajuda para quem quer ter um controle tonal melhor, né? É como se fosse um filtro. As cores colocadas elas vão abaixando levemente de tom, próximos para o tom do Terra de Cena Natural, né? Então é um tom mais acinzentado. Então toda cor jogada ela vai sendo reequilibrada dentro do tom abaixo, mais próximo do Terra ou próximo do Terra, né? E que acontece? Isso gera um equilíbrio, né, de claro escuro, um controle de claro escuro, até porque o papel está filtrando e puxando para um tom mais próximo do Terra de Cena Natural. É interessante para quem gosta de paletas terrosas, mas também é possível, como eu fiz, uma pintura colorida, né? E interessante, com um certo controle, com um certo controle compositivo. Esse papel terroso, esse fundo terroso também foi muito utilizado por muitos artistas durante muitos anos. E o fundo branco, o que seria o possível fundo branco, ele valoriza as cores, né? Ele gera um efeito cromático que a cor fica mais luminosa, mais colorida, né? No caso, o Terra de Cena Natural ele puxa mais para o neutro, ela dá uma quebrada na saturação da cor, que é o que aconteceu aqui. Mas da mesma forma eu criei uma pintura luminosa, interessante e colorida. Falar rapidamente também do material utilizado. Aqui eu utilizei o papel craft, um papel que tem uma cor terrosa. Das cores que eu utilizo, a mais próxima é o Terra de Cena Natural. É uma cor considerada neutra na paleta de cor, né? Próxima do cinza. Dentro de uma escala de preto e branco, é uma cor bem próxima do cinza. E ele quebra as cores, né? Trazendo elas para o cinza.